Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova que não me conhece, eu sou Bruno Loureiro e hoje a minha convidada é a Maria Eduarda, ela é psicóloga e hoje ela vai compartilhar um pouquinho da história desse projeto incrível que desde 2017? Desde 2017 teve uma revitalização aqui na cidade e vem com uma proposta nova para fazer um acolhimento e um trabalho com os jovens aqui da cidade. Duda, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada Vim a você. compartilhar um pouco da história do Educandário Santa Maria aqui, próximo, super próximo daqui de nós, sim. né? Então, muito obrigado por aceitar o convite e representar o Educandário aqui nesse programa. Eu agradeço a oportunidade, né? Sempre bom estar disseminando informação sobre o que acontece lá. É um projeto bastante importante. A gente, como o Bruno falou, né? É uma entidade antiga, na verdade, mas desde 2017 houve uma mudança no tipo de serviço que a gente faz. Então, assim, hoje em dia, se você pensar em educandário, tem 2 serviços, né? O mais antigo, de 2017, se chama medida socioeducativa. É o acompanhamento da medida socioeducativa, Bruno. O que é isso? Já ouviu falar em medida socioeducativa? Olha, quando eu tive conhecimento sobre o projeto, eu achei muito legal, porque eu acho que, né, a educação, o trabalho que vocês fazem com os jovens é a estrutura, é a base da sociedade para um futuro melhor, né? Sim. Então, tanto o trabalho que vocês fazem com os jovens que vêm numa situação mais complicada perante a sociedade, às vezes crítica, né? Por ser um menor infrator, tanto no momento de urgência de uma situação que aquele menor sofreu algum tipo de abuso, né? Então, é um trabalho que eu vejo que é extremamente importante. Sim. Então, a medida em si, a gente vai atender que tipo de jovem, né? É um público bem específico. A gente trabalha com adolescentes e com jovens. Jovens até 21 anos, mas que cometeram um ato infracional. Então, isso é um ponto importante, né? Tem uma parcela específica que a gente atende. A gente vai atender adolescentes e jovens que cometeram ato infracional. O que é um ato infracional? O ato infracional está dentro da legislação como análogo ao crime. Mas não é a mesma coisa que crime, porque crime quem comete são os adultos. Adolescentes, a partir do ECA, que é uma lei muito importante de 1990, estabeleceu o que é um ato infracional, enfim, quais são as medidas cabíveis a esse, né? Então, a parte da educação é muito importante dentro da medida, porque antes, como que isso era feito com os adolescentes? O que estava em vigor, assim, era muito a punição. Então, eu tô falando isso de um passado nem tão distante. Eu tô falando isso de um passado de antes do ECA, então antes de 1990. Então, eles olhavam para esses adolescentes que cometeram a infração e basicamente punia. De que forma? Das formas mais cruéis possíveis, assim, até com violência física. Porque na falta de uma legislação que garanta o direito de todos os adolescentes, independente da situação deles, o Estado, ele pode tutelá-los. O que significa isso? Intervir da forma que for. Isso é bem interessante. Então, a medida socioeducativa só é educativa, não é de sempre, é desde 1990. Então, assim, hoje em dia, o que a gente faz? A socioeducação se baseia, sim, nessa conversa. Nada mais é do que isso, assim. Claro que tem outros aspectos. Mas a gente fala, é um papo cabeça, se eu posso te dizer, com os adolescentes. Porque eu também não tô tratando de qualquer público. Eu não vou ser aquela psicóloga toda pomposa, né? Toda certinha, que vou falar com eles de uma maneira assim, sou superior a você. Não, eu converso ali com eles, assim, aproveito que sou jovem, pra conversar de frente pra eles entenderem o que eu tô falando, né? E entrarem nisso. Então a gente vai ter um papo de conscientização. Então, a educação está nisso também. A socioeducação tem um caráter pedagógico, mas nessa conscientização sobre o que ele fez. Que legal. Então, qual que é o nosso foco lá? Responsabilização. A gente entende que o adolescente, né, diferente do adulto, ele está em processo de desenvolvimento. Isso significa o quê? Que as ações dele não são tidas, né? Tipo, elas são mais, como eu posso dizer, não são passadas tanto pelo reflexivo, sabe? Tem umas limitações, diferente do adulto, que tem mais experiência de vida, enfim. Então, por conta dessa situação... Nossa, me perdi. Não, imagina. Não, muito... É que é complexo, são assuntos, Bruno, eu queria conversar sobre isso com você também. Que tem uma densidade, né? Tem um pouquinho de teoria aí no meio, mas eu acho importante para o público entender que o que a gente faz tem um respaldo ali.
né? Não é um trabalho aleatório, não é uma educação por uma educação simples assim. Entendi. Você falou de uma frente que é um trabalho com jovens que vêm de uma infração. Isso. Né? E tem uma segunda frente que é um trabalho que vocês fazem de escuta. Como que é esse outro trabalho também? Então, esse trabalho é paralelo, né? Não tem muito a ver, mas até que tem sim, se eu posso dizer, porque o educandário em si, eu acho que a gente levanta bastante essa bandeira, que é da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, esse outro também é uma forma de garantir direito, mas num outro contexto. Então, esse público atendido são crianças e adolescentes, nesse inclui criança, o outro não inclui criança, mas que foram vítimas de violência, das violências mais gerais possíveis, mas inclui física, psicológica, sexual, né? E é bem triste, assim, é um trabalho denso, porque a gente vai ouvir essas crianças, esses adolescentes, o que eles passaram, né? É difícil pra gente também, não vamos negar, né? Que você vai ficar lá igual uma estátua. É um trabalho difícil, mas a gente tem essa preparação. Então, a gente vai ouvir com qual objetivo? Antigamente, quando uma criança passava por uma situação de violência, Bruno, ela era ouvida várias vezes. Até chegar... Claro, quando houve uma denúncia, entendeu? Vou te dar um exemplo pra ficar mais palpável, daí você vai me falando o que você acha se... Então, vamos supor que numa escola uma criança apareceu cheia de roxo. Aí, claro que a escola vai ter que ir atrás disso e tomar medidas cabíveis, né? Porque ela tá sofrendo uma violência, você não sabe que grau que tá aquilo. Ela pode correr risco de vida. Então, quando isso era feito, antes a escola perguntava detalhe pra criança. Aí a criança chamava um conselho tutelar. E ela perguntava mais um monte de coisa pra criança. Aí ela ia pra delegacia. Lá na delegacia, que é um ambiente hostil, assim, pra criança, né? Não é um ambiente de criança. Delegacia não é um lugar pra criança pequenininha, que sofreu um monte de coisa. Também perguntava um monte de coisa pra ela. E isso, somando, vai ficando traumático pra criança. E aí, foi feita uma lei recente também, acho que é 2017 essa lei. E em Avaré foi implementada só esse ano, em 2023, desse procedimento. Que qual é o objetivo dele? É você ouvir essa criança uma vez só. Ela não ter que ficar contando todo mundo o que ela passou, porque é uma violência. Falar sobre uma violência pode ser traumatizante novamente, principalmente de uma criança. Uma coisa muito dolorida, não é todo mundo... E você tem que também... A pessoa que ouvir tem que ter um respaldo, né? Às vezes você vai tentar ajudar, você acaba só piorando a situação. Então é mais ou menos esse o contexto. A gente tem uma preparação, uma especialização nisso, né? A gente tem que fazer cursos e tal, para dar um atendimento acolhedor a essas crianças, com o objetivo dela não ter que falar em outros lugares. Isso vai gerar um relatório e a gente vai encaminhar conforme a necessidade. Hoje, então, o projeto do Educandário Santa Maria tem essas duas frentes. Isso. Como que funciona essas crianças que vêm até vocês? São duas frentes diferentes, né? Sim. Uma, acredito que vem do Estado e uma vem através de denúncia. Como que funciona? Como que eles chegam até vocês? A medida socioeducativa é pelo Estado, na verdade, pelo Poder Judiciário. Então, para esse jovem estar cumprindo a medida, ele passou por todo um processo mesmo, né? Enfim, então chega por uma determinação judicial, uma sanção que ele vai ter que cumprir, que é obrigatório. É só dessa maneira, da medida. E a gente fica dando relatórios para o judiciário, mantém esse contato direto com o Poder Judiciário, Ministério Público, enfim. Agora, a escuta é outro caminho. Na verdade, a escuta, ela depende do município. A Avaré implementou, depois de muito estudo, uma coisa que a gente chama um fluxo. Então, o caminho que chega, que é bem complexo. Quando a gente trata disso, a gente trata de um assunto mais complexo, que chama rede de proteção. Então, não envolve só um lugar, envolve vários lugares que cuidam de crianças e adolescentes. Então, vou dar um exemplo prático aqui pra você, Bruno. A maioria dos casos pra gente chega pelo Conselho Tutelar. Mas como que uma caso de abuso, enfim, chega para o Conselho Tutelar? Você tem noção, assim? Não já ouviu sei. falar? Não? Tem vários mecanismos, que inclusive eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante de falar aqui no podcast, que são os canais de denúncia. Certo. Acho que eu vou ter que bater nesse ponto. Mas, por exemplo, tem o Disque 100. Disque 100 é um número que você liga, né? Disque Direitos Humanos, que alguém pode fazer uma denúncia anônima. Pode vir de uma escola, como eu dei o exemplo da criança com roxo. A escola vai atrás do conselho, mas o conselho, pra gente aqui em Avaré, ele tem um papel muito importante, que é ele que faz essa ponte das denúncias pra gente. Então elas chegam... Mas assim, as crianças que chegaram pra gente, com certeza passaram por algum tipo de denúncia, vai ter BO envolvido, né? Que vai ser tomada alguma ação. E assim... A escuta, muitas pessoas podem entender como se fosse criando uma prova, né? Porque você vai fazer um relatório contando o que a criança falou. Mas não é o objetivo de ser uma prova. A gente não tá pensando em punição, apesar de ser importante também, né? Do agressor, óbvio. Mas a escuta, a gente tá trabalhando muito a proteção dessa criança.
Porque a partir do momento que foi feita uma denúncia, da mesma maneira que a gente vai ter que punir o agressor, a gente vai ter que respaldar essa criança, né? Pode ser uma situação traumática. Você tem que dar um reforço, né? Às vezes acompanhar, fazer um acompanhamento psicológico dessa criança. Enfim, mas daí essas ações não são nós do educandário que fazemos, a gente encaminha. Então, seria o conselho, cabe fazer alguns encaminhamentos. Dependendo da situação, a gente coloca essas famílias em acompanhamento pela rede socioassistencial, que são equipamentos como CRAS, CREAS, que acompanham essa família por mais tempo. Porque uma situação de violência, normalmente não é pontual. É toda uma vivência, uma dinâmica que precisa ser trabalhada. Então, não é só afastar momentaneamente a vítima daquele agressor, entendeu? Tem toda essa questão de trabalhar essa família. O trabalho de vocês hoje, então, é em conjunto com outras instituições que, através da denúncia, um órgão que é o Conselho Tutelar avalia e isso chega até vocês. Perfeito. É isso. E assim, o nosso trabalho é impossível de ser feito sozinho. Acho que todo trabalho dentro do campo da assistência social é impossível de ser feito sozinho. Hoje em Avaré, como que tá a evolução desse trabalho numa lei tão recente? Você sente que tá tendo uma evolução? É uma coisa que ainda está engateando? As pessoas já conseguem entender que é importante sim denunciar? Porque hoje você literalmente está no front ali, você faz esse contato com a criança que foi agredida de alguma forma. Como que você está vendo o cenário da cidade em volta disso? Legal essa pergunta. Eu acho assim, é um trabalho novo que foi formalizado dessa forma. Antes já existia, que era feito em outro lugar, enfim. Fora o procedimento em si, a gente tem um outro objetivo, que eu acho que esse é mais legal ainda de falar sobre, de divulgar, que é esse trabalho de conscientização mesmo das pessoas. Porque, como eu disse, a gente trabalha numa rede, mas não contamos só com, por exemplo, saúde, educação. A denúncia é muito importante, então a conscientização das pessoas sobre o assunto é essencial, principalmente quando a gente fala de abuso sexual. Então, eu vou dar um exemplo na prática. Hoje em dia, a gente está com um projeto, né, que foi custeado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes. E a gente vai fazer palestras, né? A gente já está fazendo, na verdade, agora vai continuar em agosto, de autoproteção para essas crianças nas escolas, para todas as crianças de todas as escolas de Avaré. Então, esse é um dos objetivos, né? Para ajudar nessa adaptação da cidade. Mas quando você fala autoproteção, é que em sentido? Autoproteção porque a gente está tratando muito de violência sexual, principalmente, tá? É o nosso foco. A gente entende que muitas vezes a criança pode estar passando por uma situação de violência e ela nem perceber que é violência. Porque diferente do que as pessoas imaginam, a violência sexual não acontece só ali na conjunção carnal. A violência sexual pode começar com um olhar, com uma mão, com um carinho indesejado. E a criança, é muito difícil para a criança perceber, porque às vezes é uma pessoa que ela gosta muito. Então, essa autoproteção é conscientizar essa criança de forma extremamente didática, lúdica, é conversar com crianças, é por meio de história, né? A gente não quer fazer algo absurdo, a gente quer entrar na realidade dela, para mostrar que, às vezes, o que ela tá passando não é legal, né? A gente trata, assim, de umas questões, por exemplo, toque afetuoso e o toque que é maléfico para a criança, para ela saber diferenciar o que é você ir no colo de uma pessoa que você gosta e quando aquela pessoa está mal intencionada. Então, é nesse sentido. Não cabe à criança apenas se proteger, cabe a toda uma sociedade, a família, enfim, disponibilizar, né, um ambiente seguro para a criança. Mas a gente também entende que tem momentos que ela vai estar sozinha, né? Hoje o trabalho que você faz com esse atendimento, você já consegue ver que tem um perfil de crianças que sofrem isso, uma faixa etária? Como que funciona? Tá. Dados são muito recentes aqui de Avaré, né? Sim. A gente começou esse ano. Mas assim, o que me choca, eu acho interessante de falar aqui, que Avaré é uma cidade pequena, a gente acha que não acontece tanto. Hoje, eu fui pegar os números, desde o começo do ano, acho que janeiro até agora, já foram 200 casos. Não é só sexual, é todo tipo de violência, mas dentre elas tem esse perfil. Então, hoje em dia, o que a gente consegue notar é, de fato, a questão da vulnerabilidade social está atrelada. Não tô falando que são todos, mas é a maioria dos casos. Mas por que será, Bruno? Tipo assim, a gente tem que pensar mais criticamente. Significa que só em família empobrecida que violências acontecem? Óbvio que não. Mas quando a gente envolve dinheiro no meio, envolve silenciamento. Então, muito medo de denunciar, né? Vamos supor, um lugar percebe que a criança está passando uma situação, mas você tem medo por
julgamento mesmo, né? Porque é uma família muito poderosa, ou até mesmo conseguem passar pano para essa situação, né? Então, a gente entende que esse tipo de denúncia de acontecimento acontece em todas as classes. Mas a denúncia, infelizmente... Não acontece. Não. Tem motivações ali que faz a pessoa não denunciar. Entendeu? Agora, a pessoa, né, a família em situação empobrecida, muitas vezes ela tá inserida em outros lugares que famílias de classe média alta não estão. Vou te dar o exemplo. Quando a gente fala de rede socioassistencial, é isso. Às vezes a família está inserida num CRAS, por exemplo. O que é um CRAS? É um acompanhamento, né, uma política pública de assistência social que acompanha aquela família muitas vezes com programa de transferência de renda, por exemplo, o Bolsa Família. Pra ele estar inserido no Bolsa Família, tem todo um acompanhamento dessa família. Então, se acontecer uma situação de violência, tem técnico dentro dessa família, ele vai perceber e pode denunciar. Vou te dar esse exemplo. Agora, uma família rica não tá num programa desse, então é mais difícil de você acessar. Aí entra o papel muito importante das escolas, porque independente do lugar que essa família esteja, toda criança está na escola. Por isso a gente escolheu fazer as palestras nas escolas também, entendeu? E daí o papel também de espalhar essa informação para os próprios educadores, o pessoal da escola fazer as denúncias também. Então, eu acho isso interessante. E vendo né, esse trabalho que vocês estão iniciando, né, de uma forma bem recente, mas que a gente consegue ver que tem um volume grande, né, de denúncias e de crianças que estão sendo assistidas, vendo assim, os pais e os educadores que vão ter contato com as crianças no dia a dia, tem sinais que a gente consegue tangenciar, que a gente consegue identificar? Tá. Isso é bem complicado, mas com certeza tem. A gente tem que ver primeiro se você conhece aquela criança. Uma mudança de comportamento muito brusca, né? Uma criança que conversa com todo mundo, é muito extrovertida, começa a ficar quieta. Essa criança começa a relatar, por exemplo, na escola pesadelo, volta a fazer xixi na cama. Isso são sinais, assim, que é mais clássico, de alguma coisa tem aí. Nem sempre é uma violência sexual, mas naquela caso pode ser que a criança esteja presenciando uma violência, por exemplo. Isso também entra na escuta. Então, se aquela criança não acontece nada com ela, mas a mãe dela apanha dentro de casa, sofre violência doméstica, aquela criança com certeza pode somatizar, né? O que é isso? Virar um sintoma pra ela. Então, isso é importante, a gente tá sempre de olho mesmo, né? Que daí também não entra a violência física nem sexual, mas uma violência psicológica, né? Total. Chega pra gente bastante isso também, né? Humilhação, às vezes até bullying. Bullying também tá dentro disso, né? Entra como violência psicológica. E a gente também atende isso. É que normalmente uma não tá sem a outra. As coisas costumam estar juntas, né? O bullying que você disse que parte dos pais? Que o bullying, quando a gente fala de bullying, a gente imagina mais o contexto escolar. Num contexto escolar, não é muito o caso da escuta. Por quê? A gente pode garantir a proteção dessa criança, mas essa criança, ela não tá no dia a dia dentro de casa sofrendo aquilo. A gente pode até dar um acolhimento, mas eu acho que não é muita competência do educandário em si. Talvez de um acompanhamento com um psicólogo mesmo, né? Uma intervenção na escola, com essa diretora. Mas quando a gente fala de bullying dentro da casa, como que seria isso? Por exemplo, a gente pode tratar de gordofobia. Eu posso dar esse exemplo de uma criança que ali tem um sobrepeso e os pais caçoam dela por isso. Isso existe, infelizmente, né? Essa questão da pressão estética hoje em dia. E às vezes não precisa ser nem uma coisa absurda assim, escancarada. Pode ser meio velada, mas se aquilo gera sofrimento pra criança, é uma violência. É bem complexo, né? Porque essa criança pode... Os próprios pais fazer um bullying contra essa criança entrar num ciclo de pesadelos, de fazer xixi na cama, de violência, de vários, inúmeros tipos de distúrbios e ser difícil fazer uma associação, né, de forma mais simplista em relação à origem, né, porque o pai que faz isso também não vai assumir a parte, né, tipo, de entender que eles estão fazendo isso. Sim. Então é um trabalho que vai de encontro com a família também, né? É bem complicado, porque assim, a maior parte de violência, isso eu posso falar, isso é dados, não é só do educandário, mas isso é dados da segurança pública, enfim, das violências, inclusive eu acho que eu trouxe umas estatísticas. As violências, a maioria são dentro de casa. Se as violências acontecem, a maioria das vezes dentro de casa, falando das mais variados tipos, tá? É que difícil a gente pegar só a psicológica, normalmente tá com uma violência física junto, enfim. Se acontece dentro de casa, como que vai acontecer a denúncia, né? Quem vai denunciar? Quem vai orientar essa família? Alguma coisa vai ter que acontecer, alguém vai ter que perceber o sintoma dessa criança, né?
Nossa, é um trabalho muito complexo, né? E é difícil também, porque às vezes o próprio pai vai levar essa criança pra ser atendida pela gente. E aí essa criança, a gente tem toda uma técnica, né? Pra você acalmar ela e você mostrar que isso, na nossa intenção é proteger ela. Maria Eduarda, hoje você tá vindo aqui sendo representante do Educandário, mas hoje vocês são uma equipe de quantas pessoas? O Educandário, na verdade, é pequeno, assim, né? A gente tem de técnico, somos em 4 técnicos, que trabalha tanto na medida quanto na escuta. Tem a nossa coordenadora, que também é assistente social, e o pessoal do administrativo, enfim. Mas são 4 técnicos no total. É uma demanda bem grande para a quantidade, né? Ainda por cima, não só de números, né? Como eu falei. Não é fácil falar sobre violência. Mas a gente é em pouquinho, a gente é em 4. Assistentes sociais e psicólogas. Legal. Falando sobre a parte dos adolescentes que vêm de infrações, como que é o trabalho de vocês social também com esses adolescentes? Porque além de eles serem infratores, né, tem a parte social disso, Sim. né? A dificuldade de eles se inserirem no mercado de trabalho, mesmo depois de um acompanhamento, da pessoa conseguir ali se reintegrar na sociedade, tem esse bloqueio da sociedade com esses jovens. Como que vocês estão trabalhando? Total. É assim, a medida socioeducativa, ela tem alguns princípios. Dentro deles tem a responsabilização, que é, como eu já disse, conversar, conscientizar sobre o que ele fez, sobre as consequências nocivas, né? Mas também tem outro ponto, que é a garantia de direito. Então, assim, que é a parte social mesmo. Então, a gente entende que, dependendo da situação que aquele adolescente se encontra, ele pode estar mais propício a fazer algo. Então, vamos supor, se você não dá oportunidade de emprego, se ele é privado a vida inteira de uma educação de qualidade, né? Esse tipo de coisa, ele não tem tantas referências, tantas oportunidades para seguir outros caminhos. Então, fora essas conversas que eu falo que é um acompanhamento, a gente faz às vezes quinzenal, às vezes semanal, dependendo da medida, a gente também tem a garantia de direito. Então, é tentar entender como que tá aquela família, né? A gente vai lá, a gente faz visita, a gente conversa com os pais, a gente coloca essa família às vezes em acompanhamento, porque às vezes tem... Medida socioeducativa tem um padrão, Bruno. Isso, assim, claro, eu posso falar que 95% dos casos, tá? É situação de vulnerabilidade social da família. 95%. Maioria a gente encaminha para órgãos competentes, de assistência social, para programas de transferência de renda, enfim. Mas é mais social nesse ponto, da garantia de direitos que, assim, já tá violado e não era pra tá, mas a gente tá ali junto pra fazer com que eles se ressocializem com qualidade, né? Com educação, com oportunidade de trabalho, mas isso que você falou é bem real, assim. Infelizmente, tem ainda muito preconceito, né? Vocês fazem um trabalho também com eles, de eles entenderem que eles vão sofrer esse preconceito, esse bullying? Sim, assim... Eu acho que nesse ponto, eles ensinam a gente mais do que a gente mostra pra eles, porque essa é a realidade deles. Normalmente, eles não estão passando por esse tipo de preconceito social só agora na medida. A maioria dos casos é uma vida inteira, assim. É uma família que já foi marcada por isso. É um histórico, né? Tipo, os irmãos também já passaram pela medida. Às vezes o pai já passou pro sistema prisional, já foi privado de sua liberdade. Então, esse fardo eles carregam. Mas a gente conversa francamente com eles, porque a gente tem que ser realista. A gente não vai falar aqui, tipo, porque você tá em liberdade, porque você tá cumprindo isso daqui, a realidade vai ser fácil pra você. Não vai ser. Dentro da sua vivência ali no Educandário, teve algum momento que te impactou de um jeito assim que... Porque trabalhar com esse trabalho que não é social, né? É um Sim, trabalho total. social. Então, por mais que você tá ali para ser esse suporte, ser esse braço junto com as outras pessoas, né, os outros profissionais, como que isso também toca você de alguma forma? Teve algum caso que, obviamente você não vai falar o nome do assistido, claro. da assistida, mas teve algum caso específico que mexeu com você? Eu acho assim, tem caso de escuta, como é uma violência bem direta, a pessoa vai lá falar pra gente, criança e adolescente, o que aconteceu. Claro que mexe mais com a gente, mas teve eu vou falar da medida socioeducativa, que mexeu muito porque escancarou a realidade, uma realidade que a gente não quer acreditar, que é a realidade da falta de oportunidade e falta de referência. Eu tento trabalhar com os jovens, né, com os adolescentes, questões de plano de futuro.
Então, uma pergunta normal, né, de se fazer um adolescente é o que você vai ser quando crescer, até pra uma criança. E a gente espera o quê? Ah, eu vou ser um veterinário, vou ser um médico. Só que fala isso quem teve isso de referência, quem sabe que vai conseguir essa oportunidade de fazer uma faculdade. Eu tô lidando com adolescentes que muitas vezes é difícil estar até na escola, tem dificuldades escolares muito grandes. Bruno, às vezes chega adolescente pra mim que não sabe escrever o próprio nome. Então, como que você vai planejar um futuro de faculdade, por exemplo, se tem essa violação lá atrás? Por isso que as questões são muito complexas. Então, um caso que me impactou muito foi que o menino foi muito sincero comigo. Ele falou assim, que a perspectiva dele era no crime. Por quê? Porque ao redor dele, as pessoas de sucesso estavam ligadas a isso. Ou seja, ele não teve referência. Isso é triste, é triste. Eu tentei conversar muito com ele, né? A gente não vai apoiar isso nunca na vida, mas a gente tem que entender isso também, né? O adolescente, ele também é fruto, muitas vezes, do seu meio. Mas não tô falando que ele é passivo. Porque o nosso trabalho é justamente o oposto. É você mostrar assim, olha, tá, você teve isso como referência, mas você não precisa se resumir a isso. Vamos entender as consequências disso? Vamos entender como isso te impacta e já está impactando, né? Porque os adolescentes que chegam pra gente, normalmente não vêm do nada, eles já vêm de um histórico de Fundação Casa. O que é Fundação Casa? Privação de liberdade, eles ficaram internados lá. Então, assim, esse é um sonho que você almeja, porque é a referência que você tem, mas olha as consequências nocivas disso. Então, a gente tem que trabalhar muito, mas eu acho que esse caso impactou nesse sentido de ser, assim, a realidade escancarada. A gente não quer acreditar que as pessoas têm isso, mas tem, infelizmente tem. E, não, eu tava até lembrando que agora vem na minha cabeça, né? Tem uma série muito interessante, Bruno, eu queria falar isso com você, não sei. É uma série brasileira, eu tava até comentando com a Bruna, que é minha coordenadora, que mostra muito isso, das questões de oportunidade, de quais são as referências, de caminhos que seguem de uma realidade periférica. É brasileira, chama Sintonias, já ouviu falar? Não. Tem na Netflix. Muito boa. Essa série vai falar sobre essa realidade periférica que é o quê? Quais são os sonhos possíveis? Aí tem um menino que ele quer ser MC, né? Porque a ostentação, né? O funk ostentação ali. Não tem mais essas privações. Tem um menino que ele vai pro tráfico e ele vira dono, assim, né? De uma boca, ele fica... E uma menina, ela se apega à religião. Então, a gente tem que entender também que quando a gente fala de ato infracional, desses adolescentes... É uma questão muito mais abrangente, não são eles quanto indivíduos, não são eles que são propensos a isso ou não. É um entorno social que possibilita isso ou não. A gente não pode se iludir achando que todo mundo tem a mesma oportunidade de ser um médico. Mas essa criança não teve nem oportunidade de acessar a escola lá atrás. Como que ela vai disputar um vestibular de medicina? Como ela vai se sustentar na faculdade? Então a gente trabalha lá no começo. Mas o trabalho que eu mais tento fazer com os meus adolescentes é enxergar a potencialidade. Beleza, tem essas restrições. Beleza, sua realidade é essa e é triste. Mas você não é só isso. Eu não vou te resumir o que você fez. Nem o que sua família fez, nem o que o seu redor fez. Você é mais do que isso. Vamos tentar explorar esse outro lado? Então é ajudar a sonhar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mostrando que, por exemplo, tem adolescente que adora escrever funk. A gente tenta conversar sobre isso, sobre as letras, porque através da música ele sabe se expressar. Então a gente tenta colocar potência nisso, né? Porque você pode pensar, uma letra de funk é também uma poesia. Só que ela não é vista socialmente da mesma forma, né? Mas quem escreve um funk também é um poeta, de certa forma. Não é o mesmo processo. E aí a gente tenta trabalhar esse lado com os adolescentes. É muito importante ver como que o ambiente que a gente está inserido reflete, né? E também ver o tempo que isso demora para a pessoa, né, o adolescente, né, se reestabilizar, entender o impacto social que tem as escolhas, né? Então, não é uma coisa que é do dia para a noite, é um trabalho longo, né? A gente falou um pouquinho sobre a violência indireta, né, com as crianças, e eu vim de uma situação que eu cresci num ambiente assim. Meu pai, ele era alcoólatra, ele agredia minha mãe, ele não me agredia, mas eu vivia num ambiente onde a minha mãe era hostilizada, e então eu sofria uma agressão que não era física. Meu pai nunca bateu em mim, só que o jeito que ele tratava minha mãe gerava um conflito, né? Por que né, a pessoa que convive dentro da nossa casa anda com uma faca dentro de casa? Por que né, a gente não pode deixar a porta do quarto aberta? Por que minha mãe dorme no chão?
Então, eu vivi isso. Então, o projeto que vocês trazem hoje, eu vejo que vai ajudar inúmeras pessoas que viveram o mesmo que eu e não tiveram um suporte. Sim. Né? Então, quantas possibilidades minha vida poderia ter me levado a fazer a pior escolha possível. Total. Nossa. Viver num ambiente hostil, com violência, entre outras coisas, entendeu? E eu vejo, assim, que eu fui uma pessoa muito abençoada por ter pessoas que nos deram esse suporte. Minha mãe conseguiu, né, também. E a gente vê que nem todo mundo tem essa resiliência, consegue, às vezes, graças a Deus, a gente nunca passou fome, né? Mas você imagina uma situação numa casa que a pessoa sofre todos esses abusos psicológicos e ainda tem a dificuldade de ter um prato de comida. Essa pessoa chega num extremo que é onde que um filho mata um pai, um pai mata um filho. E é muito interessante pra gente ver como o abusador, né? Hoje fazendo uma análise do meu caso, vendo como que o meu pai, ele focava todos os problemas, a violência dele, associado ao álcool na figura da minha mãe, né? Então eu nunca apanhei do meu pai, mas era uma violência indireta, né? Mas a violência é da mesma maneira, né? Primeiro, sinto muito por tudo que você passou, mas hoje em dia a gente entende que você era testemunha de violência. Mas, de qualquer forma, é uma violência psicológica também, né? Porque se você passa, vê uma figura que você ama, nos dois lados, né? Agredindo e também sendo agredida, não é fácil pra ninguém. Então, nesse ponto, essa questão da escuta especializada, esse procedimento que é bem atual, é muito importante, porque a gente tem como objetivo a proteção dessa criança. Então, dá outras oportunidades. Então, como você falou, que bom que deu tudo certo, né? Que você teve ali uma rede de apoio, que deu tudo... Mas, infelizmente, não é com todo mundo que isso acontece. Mas, então, tem um papel do Estado também nisso. Como assim? Proporcionar, por exemplo, atendimento psicoterápico para essa criança que passou por isso, porque a gente sabe que não é fácil. Para uma criança, às vezes, você vê tanta situação de violência que você pode se tornar violento mais pra frente, que é o que você aprende, né? Então, às vezes, um procedimento psicoterápico, nesse meio tempo, é indispensável pra proteção integral e pro desenvolvimento dela, né? Então, nesse sentido, é que eu acho que a escuta isso também pode contribuir. Que a gente tenta proteger de toda forma essa criança para que aquilo vai impactar e vai estar com ela para sempre. Não tem como negar. Mas aquilo não precisa ser focal na vida dela, né? Ela vai crescer e aquilo pode ficar para trás também. Então, só que precisa oportunizar outros caminhos para ela. E às vezes, um atendimento, enfim. Hoje o trabalho que vocês vêm fazendo vem muito de frente de forma social, mas também preventiva, né? Então, o intuito mostrar para os adultos, de alguma forma, que independente da classe social, é importante sim fazer a denúncia, é importante a gente enfatizar e entender também que a violência em si contra a criança não é só a agressão em si, né? É muito importante a gente enfatizar isso daí. Eu gostaria que você compartilhasse de novo os meios que as pessoas conseguem fazer essa denúncia, porque eu acho que é bastante importante a gente frisar isso. Sim, eu acho que esse é o principal papel da sociedade hoje em dia, que é denunciar, porque assim, às vezes denunciar pode ser desconfortável, né? Pode gerar um atrito familiar, mas primeira coisa que eu vou salientar, denúncia pode ser feita anônima. Ninguém precisa saber que é você que tá denunciando. Posta no Stories, amigo. Faz o barraco, é isso daí. Mas os canais, assim, a gente pode fazer o Disque 100, né, que qualquer pessoa pode ligar. Aqui eu acho que o mais rápido de todos vai ser ligar no Conselho Tutelar, pode ser anonimamente também. Delegacia, qualquer tipo de polícia, mas assim, os mais... O que eu vou falar pra você que vai ser mais rápido vai ser tipo o Conselho Tutelar. Você pega o número do conselho, você vai lá, não precisa identificar, eles vão manter isso em sigilo. Isso é muito importante frisar, mas mais uma vez, né? Vamos pensar na proteção da criança. Às vezes aquilo pode ser desconfortável para um adulto que não quer casar, por exemplo, um conflito dentro de algum conhecido, ou uma situação que ela vivencia, mas tá. O que vale mais a pena? Esse desconforto que você vai ter momentâneo ou aquela criança que você vai estar sabendo que tá passando por uma violência
e você não faz nada. Quando a gente se omite em situações de violência, né, não denuncia, de certa maneira, você tá sendo conivente. Sim. Né? Então, esse é um papel muito importante. E não sou só eu que tô falando, sabe? Se você for pegar a legislação, dentro do ECA, da própria Constituição, é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado proteger essa criança. Então, quando você tá sendo omisso, você também tá descumprindo. É entender o nosso papel como cidadão, né? Total. A importância de nós sairmos da nossa zona de conforto e ter um papel social. Sim. E é fazer a nossa parte, né? Você vê com uma anotação, você quer ler algum daqueles dados que você trouxe uma colinha ali? Do estatístico? Eu acho que isso é importante. Se você quiser compartilhar com a galera. Tá. É para falar bastante sobre a questão da escuta das violências que acontecem. Tem um ponto, Bruno, que eu acho interessante de falar, que eu acho que vale mesmo a pena, é bater ainda na questão de... A maioria das violências acontece dentro da própria casa. Aqui os dados que eu trouxe é de violência sexual, tá? Mas eu vou falar porque, assim, é um assunto que é um tabu. Ninguém quer falar sobre. Se a gente pudesse, se isso não acontecesse, ninguém tava falando sobre, mas como é uma realidade emergencial, a gente precisa estar por dentro das informações pra saber o que fazer, né? Enfim, pra também ver se sensibiliza, se importar. Então eu vou ler aqui os dados, tá? Dados da segurança pública. De 66.041 notificações de violência sexual que foi feita no ano de 2018, 71,8% foram contra crianças e adolescentes. Então, isso é bem alarmante, bem assustante, que tem um perfil aí. Isso significa não, né? 75,9% das vítimas possuem algum tipo de vínculo com esse agressor. Então, a gente precisa também entender de onde vem essa violência. Aí entra o papel, de novo, importante da escola, em perceber o que está acontecendo, às vezes de um conhecido, né? Se é dentro da própria casa, a denúncia não vai vir dentro da própria casa. Dessas vítimas, né, 81,8% são meninas e 18% são meninos. Então, acontece mais com meninas. Isso significa o quê? Isso é muito assustador. A cada 1 hora, 4 meninas de até 13 anos sofrem abuso sexual. Então, assim, é um problema que a gente tem que lidar quanto sociedade mesmo, sabe? Não é um ponto ali fora da curva. A Varé é uma cidade pequena, mas eu acabei de falar, 200 casos só esse ano, a gente tá no meio do ano. É um negócio muito emergencial. Então, de novo, o papel da sociedade de denunciar, porque isso ocorre. E detalhe, um outro dado que é mais importante, nem mais importante não, né? Não vou elencar dessa forma, mas que é assustador é que, assim, estima-se que só 10% das violências são denunciadas. Então, esse número gigantesco, 90% nem chegou na denúncia. Por isso que eu bato na tecla da denúncia. Porque é muito, mas ainda a maioria é subnotificada, que a gente chama, que não chega a meios legais, né? De tanto a proteção para a criança quanto a punição do agressor. Então, acho isso importante ressaltar para sensibilizar mesmo o papel da sociedade da denúncia. Acho que era isso. E lembrando que esses números também da denúncia também não chegam na fase adulta, né? A maioria das mulheres que são agredidas também, as pessoas não denunciam. E em muitos casos, as mulheres que são agredidas também não denunciam. É uma dinâmica violenta, né? Então, a gente já começa a entender que o problema vem lá de muito tempo, né? Então, o agressor, ele agride a criança, agride a mulher adulta. Sim. E é um ciclo, infelizmente, triste e que a gente tem que fazer a nossa parte para quebrar isso, né? Vamos deixar um último recado seu. Deixa as formas das pessoas fazerem denúncia. Para quem quiser conhecer o Educandário, também é pertinho aqui do centro. Então, deixa as suas considerações finais aí, um recadinho final. Eu acho que eu pensei em deixar 2 recados, um dos 2 serviços separados, né? Em relação à medida socioeducativa, é sensibilizar, assim, o pessoal que tá ouvindo, que tiver algum comércio, alguma empresa, a oportunizar trabalho. Porque como que você quer que a pessoa saia de uma dinâmica infracional se você não abre portas pra ela, né? E esse olhar sem estigma. Não é porque a pessoa fez uma coisa uma vez que ela vai continuar assim pra vida inteira. Se você olhar assim pra essa pessoa, de fato você vai estar reforçando isso. Mas se a gente tem um olhar diferente... Então tudo é questão de olhar, isso é muito sério. Se você olhar pra aquele adolescente como mais que uma infração, mas como um adolescente cheio de potencial,
Isso é muito importante. Então, esse apelo que eu faço. E o outro, em relação à escuta, novamente, os canais de denúncia. Vou reforçar a denúncia anônima, dá para ser feito. Disque 100, Disque Direitos Humanos. Conselho Tutelar em Avaré. Pode ir lá, pode ligar. Qualquer delegacia. Tudo pode ser feito anonimamente. E sempre lembrando, vamos ter a empatia mesmo. Se colocar no lugar daquela criança e deixar esse desconforto de lado e fazer esse papel quanto cidadãos mesmo, né? Exercer isso, de proteção. Gente, é isso. Duda, muito obrigado. Muito obrigada a você. Espero que esse programa tenha sido agregador para as pessoas que nos assistiram, que fica aí a nossa mensagem de incentivo para vocês estarem, né, denunciando, vendo que para quem presenciou algum tipo de violência em qualquer ambiente, né? A gente falou isso bastante aqui. Faça sua denúncia, sim. E é isso, é uma forma de a gente quebrar esse ciclo aí, nessa corrente ruim aí de violência e tudo mais. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Só quero agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, clica no curtir, comenta. Se você conhece algum projeto, alguma instituição que você gostaria que estivesse aqui para a gente falar sobre algum assunto pertinente, deixa aqui no comentário. Nosso Instagram é DreamPDC, Dream Podcast no YouTube, no Spotify, no Instagram, galera, a gente só posta os cortes. Um recado final para você que tem uma empresa, quer fazer uma produção audiovisual, quer elevar o nível da sua produção da sua empresa, tanto de foto, de vídeo. Minha dica para vocês é a Cena Produtora Audiovisual. Eu vou compartilhar com vocês um trabalho que a gente fez recente com o Dr. Alex, o advogado aqui de Avaré. A gente fez um trabalho super legal lá com ele, um trabalho de posicionamento de marca. Então fica a minha dica para vocês estarem vendo esse trabalho que a gente fez lá. Último recado, um agradecimento muito, muito especial, pessoal da Casa do Gesso. O pessoal da Casa do Gesso hoje também tem um trabalho que eles fazem com ripado, com revide para a parede. Nossa, gente, fica muito bonito. Para você que quer fazer aquele cimento queimado na sua casa e não quer fazer aquela bagunça, fica a minha dica aí, Casa do Gesso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram mais esse podcast e vejo vocês no próximo programa.